vou convidá-los a ler comigo, o texto é curto, não vamos ficar muito tempo em pé. Lá na Epístola aos Hebreus, no capítulo número 10. Epístola aos Hebreus, capítulo número 10. Hebreus, capítulo 10. Vamos até o versículo número 32. Amém? Versículo 32 de capítulo 10 de Hebreus diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Bondoso Deus, mais uma vez, venho lhe pedir, abençoa-nos com a sua palavra. Queremos ouvir do seu coração uma palavra que traga para cada um de nós uma renovação de esperança, animando aquele que porventura esteja desanimado, abrindo cada vez mais a nossa mente e o nosso coração para te servir, custe o que custar. Oro entregando-me nas tuas mãos, tu sabes o quanto eu preciso de ti. Venha me abençoar, venha nos abençoar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar. Eu estava lendo hoje à tarde uma história interessante. Uma ilustração. Diz que certo homem tinha um filhinho, talvez da idade aqui do Emanuel. E ele tinha uma comunhão muito linda com seu filho. E ele sempre dizia para seu filho: olha, aconteça o que acontecer, eu sempre vou estar ao seu lado. Aquela criança ouvia sempre aquele pai repetir aos seus ouvidos, dizendo: filhinho, saiba que aconteça o que acontecer contigo, eu sempre vou estar ao seu lado. Aquele homem saiu para o trabalho e quando ele estava fora de casa, aconteceu na cidade um terremoto. E ele volta desesperado para a sua casa, e quando ele chega em casa, o filhinho tinha ido para a escola, a casa dele não tinha acontecido nada, e ele corre até a escola. E a escola tinha sido atingida de cheio pelo terremoto, tinha ido tudo ao chão.
E ele ficou estarrecido com aquele quadro. E ele então parou. E ele, como conhecia bem o ambiente, aquele lugar, ele imaginou aonde seria a porta de entrada da escola, que não existia, era escombro. E ele então chegou naquele lugar que ele achava que seria a porta da escola, e ele caminhou em direção ao lugar que ele sabia que era a sala onde o seu filho estudava com mais 39 alunos. E ele então foi caminhando por cima dos escombros até aquela direção aonde ele achava que seria a sala. E ele começou a jogar pedaços de madeira, escombros, e chegou alguém e disse para ele: não adianta, não tem ninguém com vida. E ele não deu ouvidos e continuou. E veio mais alguém e disse: não adianta, não tem ninguém com vida. Veio um policial e disse: moço, não adianta, não tem ninguém com vida. E ele continuou. Finalmente veio um soldado do bombeiro e disse: moço, não adianta, não sobreviveu ninguém. E ele continuou ali. E cada escombro que ele jogava, cada pedaço de material que ele tirava, ele gritava o nome do filho. Você está aí. E ele foi jogando. E finalmente ele deparou com uma grande placa de cimento. E ele removeu e viu que havia uma grande placa de concreto. E ele chegou bem perto e disse o nome do filho. E o filho respondeu e disse: pai, eu estou aqui. Eu sabia que o Senhor, acontecesse o que acontecesse, qualquer coisa que acontecesse comigo, o Senhor nunca me abandonaria. Eu sabia que o Senhor vinha. E aquele homem então conseguiu fazer uma abertura e ele disse: você está sozinho, filho? Não, pai. Tem mais 11 dos 39 aqui comigo. E ele então disse: eu vou tirar você. Aí o filho disse: pai, primeiro tira todos eles. Eu saio por último. Mas por quê, filho? Porque eu sei que aconteça o que acontecer, o Senhor sempre estará comigo. Eu achei linda aquela história. Porque, irmãos, esta é a nossa história. Essa é a minha e a sua história. O dia que você entregou a Jesus o seu coração, o dia que você confiou nele, a Bíblia diz: e o mais ele faria por você. E ele diz assim: olha, eu vou estar com você todos os dias da sua vida. Custe o que custar, aconteça o que acontecer, eu vou estar com você todos os dias. Não é isto que ele prometeu para mim e para você? Meus queridos irmãos, o texto que eu li hoje à noite fala deste Deus que quer nesta noite que eu e você confiemos mais nele. Esse maravilhoso Salvador que eu e você um dia entregamos a ele o nosso coração. Ele quer que nós confiemos nele.
aconteça o que acontecer, Ele sempre estará conosco. Enfrentar crises na vida não é nada agradável. Ninguém gosta de enfrentar crise, gosta? Nem crise de pedra no rim. Ninguém gosta de sofrimento. Hoje de manhã iniciamos o estudo dessa epístola, que para mim é uma das mais lindas escrituras do Novo Testamento, a epístola aos Hebreus. E eu estava dizendo para os irmãos que hoje de manhã vieram na aula, que a epístola aos Hebreus exalta a pessoa de Jesus acima de tudo, acima da lei antiga, acima dos profetas que Deus sempre enviou seus atalaias para falar, para exortar, acima de anjos, principados, potestades, acima de tudo, Jesus está, porque Ele é Deus. Então a epístola aos Hebreus, ela é escrita para judeus convertidos, por isso ela é dirigida aos hebreus, aos judeus convertidos, judeus estes que a epístola foi dirigida a eles, que tinham sido tirados das suas casas, os seus bens foram expoliados, o texto disse, muitos deles encarcerados e outros mortos. E o escritor de Hebreus, que eu não sei quem é, conhecendo toda a história, tudo o que se passava com esta massa grande de convertidos, eu dizia hoje de manhã, que às vezes a gente acha que os judeus rejeitaram a Jesus. Não. A religião judaica, representada pelos escribas, pelos sacerdotes, sumo sacerdote, por aqueles que representavam a religião judaica, eles rejeitaram, mas só no dia de Pentecostes converteram cerca de 3.000 judeus, e o livro de Atos disse que dezenas de milhares de judeus converteram ao Evangelho. Ali no início muitos judeus converteram. Hoje tem igreja, você foi numa igreja do Nazareno lá em Jerusalém, não é isso? Ano passado, ele teve lá em Jerusalém. Não há muitos judeus convertidos, mas existem hoje. Mas neste início da igreja, muitos judeus converteram. E a epístola aos Hebreus é escrita de fato aos hebreus, aos judeus crentes que estavam passando por esta grande prova. Mas como nós sabemos que toda a Escritura, ainda que foi dirigida a um grupo de pessoas, a uma igreja local, como as cartas, né, do Novo Testamento, a maioria foram dirigidas a igrejas localizadas em determinadas cidades, e aqui ela era uma carta que circulava aonde havia comunidades de hebreus, aonde havia hebreus dispersos. Esta carta parece que era um alento, era um desafio, era dizer que Deus não os abandonaria por nada. Baseado neste texto, queridos, eu gostaria de falar hoje à noite de 3 atitudes que nós devemos ter diante das nossas dificuldades, diante, eu diria assim, da maré contrária que nós sempre vamos, não é verdade, contra a maré. Se naquela época era difícil ser cristão, hoje, ainda que vivamos num país de plena liberdade religiosa,
Os ataques de Satanás para tirar você e eu do caminho de Deus são os mesmos, porque ele usa de estratégias diferentes, mas ele sempre vai tentar tirar você da caminhada cristã. É incrível, mas certamente você conhece muita gente que antes caminhava na fé e hoje não caminha mais. Muita gente que abandonou os caminhos de Deus, deixou os caminhos de Deus, porque a intenção do diabo sempre vai levar você, de uma forma ou de outra, a desistir de continuar sendo cristão, de continuar servindo a Deus. Não sei se vocês notaram aqui, no versículo 38, que disse que o justo, aquele que é justificado, ele pode retroceder. Diz aqui, se o meu justo que vive pela fé, se ele retroceder, então retroceder significa que alguém estava indo e voltou para trás. Se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Não é prazer de Deus, alegria de Deus, é tristeza para o pai. Aquele pai da parábola do pródigo, já imaginou o pai ver o filho sair? Colocar, não é verdade, a sua mochila nas costas e ir? A Bíblia disse que Deus não tem nenhum prazer em ver um filho retroceder ou voltar para trás. A Epístola aos Hebreus foi escrita porque muitos cristãos, irmãos, estavam desanimando na fé, estavam por uma, eu diria assim, uma onda de desânimo por causa da perseguição. Muitos deles estavam desistindo da fé cristã. Se você ler em vários textos do capítulo 6 de Hebreus, capítulo 10 aqui de Hebreus, vai ver que muitos estavam deixando a fé, não suportando a perseguição. Mas nessa noite, eu gostaria de falar que a primeira atitude que eu e você devemos ter, irmãos, para que olhemos para frente, sempre para frente, enfrentemos cada dia como se fosse o último dia nosso na terra, enfrentemos com fé e confiança todas as artimanhas do inimigo, todas as barreiras do inimigo, e às vezes essas artimanhas não estão longe, podem estar tão perto de você, estar dentro da sua casa, dentro do seu ambiente de trabalho, e pode estar na rua, pode estar em qualquer lugar. As ciladas do diabo, ele nunca vai deixar de armá-las para fazer com que você retroceda na fé. Então, a primeira atitude que você tem que ter é: lembre de como tudo começou na sua vida, quando você teve um encontro com Deus. Até mesmo os nossos filhos que nasceram no lar evangélico, concorda? Hoje eu fui procurado por uma pré-adolescente, está com 11 anos, 12 anos. Quantos anos a Gabi tem? 11 aninhos. Mas há dias eu fui procurado por uma outra menina vai fazer 10, dizendo: pastor, eu quero me batizar. São crianças criadas na igreja, concorda? São nossos filhos que nós os educamos na igreja. Mas quando chega aquele ponto de dizer: eu quero o Jesus de meu pai, é o dia que o Emanuel dizer: mãe, agora eu quero Jesus para mim.
Ele é o salvador da senhora, salvador do meu pai, mas eu quero Jesus para mim, concorda? O que a Gabi está dizendo é: mãe, agora eu quero minha posição com Deus. Entenderam? A partir daí, quando a criança decide confessar a Jesus com a boca, no seu coração crer, ela inicia a sua própria experiência de caminhada na fé. Aqueles que, como eu, converteram na idade adulta, sabem de onde o Senhor tirou. Não é verdade? O Pedro, que está aqui, sabe que quando ele chegou ao Brasil, a primeira coisa que ele encontrou foi Jesus aqui. Ele sabe tudo aquilo que aconteceu na sua vida, não é verdade? A nova criatura que ele fez, a vida nova, esse romance que você e a Magdala estão vivendo com Deus, não é maravilhoso? Agora, perseguições vão enfrentar para frente. Então, o que o autor dessa epístola está dizendo: lembra quando tudo começou com vocês? Não é? Vamos ver aqui, olha aqui de novo, leia comigo aqui, versículo 32 para vocês verem. É isso que o autor está dizendo para os irmãos. Ele está dizendo: lembrai-vos, isto é, volta para trás, lembra dos dias anteriores, quando vocês foram iluminados, quando as trevas dissiparam, quando a luz entrou na vossa vida, lembra? E estão dizendo: lembra que naquele tempo que vocês foram tirados das trevas e transportados para o reino maravilhoso do Filho do seu amor, começaram a andar na luz? Lembra das lutas que vocês enfrentaram e venceram? Eu quero falar de mim, irmãos. Eu me lembro que já testemunhei aqui, se alguém nunca ouviu meu testemunho, que eu relutei-me muito para fazer a minha decisão por Cristo, exatamente que eu sabia que eu seria muito perseguido, eu teria que enfrentar uma oposição tremenda dentro da minha casa, dentro do contexto religioso que eu vivia, e eu relutei-me muito, sofri por causa disso, para tomar a minha decisão. Mas no dia que a luz brilhou, entrou na minha vida, irmãos, aí eu vi: por que eu não fiz isso há mais tempo? Por que eu fui tão covarde? Por que eu esperei cerca de 6 anos para tomar uma decisão com medo? Me acovardei tanto, porque quando a luz, meus olhos foram abertos e meu coração, a minha vida foi totalmente transformada. Irmãos, eu enfrentei a oposição, a perseguição, as dificuldades. Um dia desse eu estava em Belo Horizonte, lembrando com meu irmão, que foi um dos que me perseguiu, lembrando das histórias nossa, né, da nossa conversão, depois de um tempo a conversão dele. Mas, queridos, então o que o autor está dizendo: você lembra de onde o Senhor tirou você? Lembra do romance que você viveu com Jesus quando Ele tirou você de lá? Irmãos, isso deve ser um impulso para que no presente jamais eu e você voltemos para trás. O passado deve te empurrar para frente, amém? Entenderam o que eu estou dizendo? Voltar para lá nunca mais. Voltar para a minha vida antiga nunca mais. Cada um de vocês tem a sua história, mas cada dia que eu olho, irmãos, para a minha história de vida e o que Deus fez naquela época, e o que Ele continua através destas décadas de caminhada com Ele, eu cada dia sinto a pessoa mais, eu diria assim, grata a Deus
porque não sou merecedor de tudo aquilo que Ele fez e tem feito na minha vida. Amém, queridos? O passado, as nossas atitudes, ao lembrar de onde Ele nos tirou, de quantos livramentos você já teve até aqui? O autor está dizendo, lembra como vocês na época foram perseguidos, espoliados, os seus bens foram tirados de vocês. Ele estava dizendo, essa carta é dirigida a pessoas, irmãos, que perderam tudo, porque foram expulsos das suas casas, os seus bens foram saqueados, o Império Romano era implacável. As autoridades destruíram tudo, eles perderam tudo. O que esse versículo número 32 está dizendo, né? Que a luta de sofrimento, verso 33, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação, ora tornando-vos coparticipantes com aquele que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitasse com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes um patrimônio superior no céu. Está dizendo, vocês perderam tudo, mas naquele tempo vocês sempre sabiam, eu perco tudo aqui, mas eu tenho um patrimônio que ninguém pode roubar de mim lá no céu. Amém? Então o seu passado, André, quando você lembra quem era o André, eu lembro o André quando veio para aqui para a igreja. Não dá nunca para dizer, não, voltar para lá, para onde eu estava, de jeito nenhum, né? Eu quero ir para frente. Então o passado te empurra para frente. Saber quem eu era e quem eu sou. O que Ele fez na minha vida, me leva a continuar cada dia desejando segui-lo. O que este texto está dizendo é que as dificuldades que você enfrenta, as lutas, a oposição, a perseguição, até mesmo o sofrimento às vezes, e às vezes até perdas, não devem de maneira nenhuma desmotivar você de continuar. Porque Ele tem coisa muito melhor esperando por você. A segunda atitude que deve levar você a continuar sempre olhando para frente é o que Ele faz por você hoje. Hoje de manhã, queridos, eu trouxe aqui uma reflexão rápida a respeito da pessoa de Jesus. Eu disse para os irmãos aqui que é tão linda a obra da graça, porque, irmãos, Deus não nos salvou lá do céu. Deus desceu na terra para me salvar. Emanuel é Deus conosco. Esse aí, Emanuel aí é Emanuel com vocês, mas o Emanuel com E maiúsculo, o Emanuel que eu estou dizendo é Jesus veio. Irmãos, é maravilhoso lembrar que Ele desceu do céu, Ele esvaziou-se da sua glória, Ele veio à terra, tomou a minha e a sua humanidade perfeita. Ele era perfeitamente, sempre foi perfeitamente homem, humano. E eu então li o texto onde ele, com 30 anos de idade por aí, ele inicia a obra da redenção. Ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto e lá fica sem comer 40 dias. E depois de 40 dias de jejum, ele teve fome. E ali ele foi tentado no apetite de comer,
tinha fome, o diabo tentou, ele venceu a tentação física. O diabo quis que ele mostrasse o quanto espiritual ele era, pulando de lá da torre do templo, pináculo, a parte mais elevada do templo em Jerusalém, que ele saltasse de lá e fizesse um espetáculo da sua divindade, que anjos iriam ampará-lo. Ele venceu Satanás com a palavra. E finalmente o diabo quis oferecer para ele todos os reinos da terra, porque o homem tinha entregue para Satanás. Isto é, Jesus disse: um dia eu vou reinar sobre tudo, mas ainda não chegou a hora. Satanás, arreda de mim. Suma. Porque só a Deus, e Deus merece adoração. Jesus venceu. Aí o autor da Epístola aos Hebreus então cita, irmãos, que Jesus, hoje, por ele conhecer a sua humanidade, a minha humanidade, conhecer a você por inteiro, o que você sentir, ele sentiu. A provação, a tribulação que você passar, a tentação que você passar na vida, ele passou. Porque diz que em tudo ele foi tentado à sua semelhança, a semelhança humana. E por isso hoje ele está à destra do Pai e ele pode interceder por você. Por isso a Bíblia disse que podemos nos achegar a ele com aquela certeza de que o que você está passando, ele passou. Ele sabe o que você sente, as dificuldades, as lutas. Por isso eu quero dizer que você tem um motivo tremendo para não desistir, porque ele venceu. Você pode vencer, porque ele disse: eu estarei com você, eu vou estar com você. Eu fiquei feliz de ouvir da boca do Aldecir que ele agora recebeu um convite para uma função de confiança. E eu vou orar por você, viu, Aldecir? Para que Jesus esteja contigo. Porque toda posição de confiança, cargo de confiança, é também uma porta aberta para o diabo tentar. Por que muitos caem? Porque o diabo ofereceu tudo para Jesus. Ofereceu fama. Já pensou um espetáculo de pular de um templo? Fama. Ofereceu grana. Tudo, não é? Ofereceu tudo. Mas a Bíblia disse que ele rejeitou tudo. Ele venceu. Então nessa noite eu quero dizer para você que ele pode fazer por você. O versículo 37, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Amém? Todavia o meu justo vive por vista. O meu justo, Aldecir, vive pela fé. Isto é, fé eu vivo hoje, eu vivo amanhã, você vive, Vânia, pela fé. É outra que tem cargo de confiança. Não é verdade? Eu vivo pela fé. Fé é diária. Você, Carol, amanhã você precisa de fé. Você precisa de fé a cada momento. O meu justo vive pela fé. Fé é esta certeza que
Em nenhuma circunstância Ele te abandona, em nenhuma circunstância você está sozinho. Quando você for tentado, saiba que é só você invocar o nome dEle, que Ele vem socorrê-lo, que Ele te dá graça, sabedoria, força, autoridade para resistir o diabo e ele foge de você. Eu estou falando hoje aqui de voltar para trás, porque muita gente infelizmente tem voltado. Irmãos, nesses 22 anos aqui em Londrina, eu já batizei muita gente que confessou com a boca que tinha Jesus e hoje estão perdidos no mundo. Eu já recebi muitas pessoas como membros dessa igreja que publicamente confessaram a sua fé em Jesus e o desejo de servir a Deus e que abandonaram. O diabo nunca desiste de tentar fazer você retroceder. Mas eu quero dizer para você, Jesus nunca desiste de você. Eis que estarei com você todos os dias. Viva por fé, meu irmão, e não por vista. Viva por fé. Fé é acreditar que nada pode desviar você dos caminhos de Deus se você confiar, porque aquele que retrocede, diz o texto, e Deus não tem nenhum prazer nele. E por último, o que te espera no futuro deve ser um motivo para você continuar. Amém? Irmãos, o maravilhoso deste texto, o versículo 35 diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará. Você crê na volta de Jesus? Ele vai voltar. Por isso, viva nessa expectativa na sua vida. Aquele que vem, virá. Isto deve servir de motivo para que você confie nele, que ele disse que um dia ele vai voltar para arrebanhar suas ovelhas espalhadas por cada canto dessa terra. Diz a Bíblia que ele ajuntará de cada canto dessa terra, ele vai ajuntar os seus. Ele vai voltar. Quando somos, irmãos, aqui advertidos a perseverar na fé, isso evidencia que a nossa caminhada aqui na terra, ela às vezes é caminhada, como eu falei ali em Arapongas, por vales sombrios, às vezes de dor, às vezes nós achamos que não vamos conseguir, mas Ele sempre estará conosco. E um dia Ele vem para dizer: chegou a hora de tirá-lo deste mundo para viver num lugar muito melhor, que é o novo céu e a nova terra. A esperança, irmãos, da volta de Jesus, a certeza de que o melhor ainda vem. Aqui é muito bom viver com Deus, mas imagine você andando nas ruas de ouro da Nova Jerusalém. Imagine você. A Magdala diz que hoje teve que ficar lavando roupa o dia inteiro com a mão, porque a máquina queimou.
lá não vai ter que lavar roupa na unha, viu, irmã? Eu vou orar que você vai ter uma outra máquina. Mas lá não vai ter que lavar a roupa na unha. Porque, irmãos, lá tudo vai passar, tudo passa aqui. Então, uma esperança para você não desistir, viu, Magdala? Porque não precisará de máquina de lavar lá. Tudo lá será perfeito. As coisas antigas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Vale a pena continuar. Não desista, meu irmão. Não desista, meu jovem. Não desista, vocês adolescentes que estão numa batalha terrível contra o pecado, os adolescentes principalmente, está numa batalha terrível. O mundo está oferecendo coisas para vocês, oferecendo oportunidade de vocês destruírem suas vidas, seu corpo, que é santuário do Espírito Santo. Não desista, porque quando Jesus vier, Ele vai levar adolescentes para o céu também, vai levar criança santa para o céu também. Ele não vem arrebatar velhos e velhas, Ele vem arrebatar sua igreja, formada de todos aqueles que tomam o nome de Jesus. As criancinhas, então, Jesus diz, das tais já é. Mas depois que fica da idade do Emanuel aí, diz, agora já é se você crer. Da idade da Raquel ali, só é se você crer. Porque agora você já discerne o bem e o mal, sabe o que é errado e o que é certo, e andar no caminho certo é uma escolha nossa, e não desviar dele também é uma decisão nossa. O meu justo vive pela fé. Que nessa noite o Espírito Santo possa tomar estas palavras simples que eu quis nessa noite trazer aqui, para que você não retroceda. Sempre ponha isso na sua cabeça. Retroceder é uma probabilidade, porque Deus diz que não tem prazer naqueles que retrocedem. Mas o meu justo, ele pode viver pela fé. Fiquemos em pé. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Que o Senhor nos ajude nessa noite. Sempre pense nisso. Considere tudo o que Ele já fez por você. Tudo o que Ele está fazendo por você. E tudo aquilo que Ele tem preparado para você. Feche aí seus olhos. Querido, maravilhoso e eterno Deus, mais uma vez eu quero te agradecer. Te agradecer, ó Deus, por esta ocasião tão oportuna. Por mais este momento de comunhão aqui na sua presença. Por mais esse dia onde a igreja aqui reunida tem a oportunidade de expressar a sua fé, também participando do pão e do cálice. Nessa noite, Senhor, nós oramos pedindo que a mensagem proferida aqui, ela possa gerar em nós ainda mais compromisso de perseverança. Pois o Senhor diz que aqueles que perseverassem até o fim, esses seriam salvos. Por isso, nessa noite, dá-nos esta qualidade do fruto do Espírito Santo, que é perseverança, paciência, domínio próprio. Ajuda-nos nessa noite. Gera dentro de nós, Senhor, estes princípios que com certeza farão
de nós cristãos mais fervorosos e comprometidos com o Santo Evangelho. Oro agora pedindo, sonda o nosso coração. E nesta noite, Senhor, todos nós que vamos participar do pão e do cálice, que façamos isso com uma consciência limpa, perfeita, de que nesta noite estamos aqui em paz com Deus, conosco mesmo e com o nosso próximo. Deus, não permita que ninguém nesta noite participe desta ceia de forma indigna. Se há, Senhor, qualquer atitude no coração de alguém aqui, que haja quebrantamento, arrependimento, que haja, Senhor, de fato nesta noite confissão de pecados, que haja nesta noite também perdão. Meu Deus, em nome de Jesus, prepara a sua igreja para participar da mesa. Prepara cada um de nós. É o que eu lhe peço, em teu nome e para a tua glória. Amém e amém. Louve o Senhor com as suas palmas. Vamos juntos, adoramos a Ele, declaramos que Ele é santo. Aleluia. Tu és santo.